Hey, guerra híbrida, eu já ouvi chamarem também de guerra de quinta geração, de guerra de quarta geração, mas, enfim, discutir o conceito já se discutiu amplamente, continua se discutindo sempre que necessário, mas partindo do ponto de que nós já discutimos o conceito e já sabemos o que é uma guerra híbrida, qual é o real perigo dela hoje para o Brasil, sobretudo nessa relação com os Estados Unidos e, em especial, sobre a nossa soberania nacional? Nós estamos de fato em um momento de guerra? E se sim, qual a intensidade disso tudo? Então, vamos lá. Olha o time de como aconteceu a coisa. Eu não vou dizer que o Irã ganhou dos Estados Unidos e Israel a guerra, porque eu acho que é exagero dizer isso. Mas o fato é que a ofensiva dos Estados Unidos no Oriente Médio, que era a última fronteira, o Irã, não deu certo e eles recuaram. E eles voltaram os canhões para onde? Para a América Latina. Voltando para o Oriente Médio, o Irã era a última fronteira ali, país central na concepção da Rota da Seda, a última fronteira antes de chegar na Rússia e na China. E eles viram que ali eles vão ter muito problema para eles conseguirem manter alguma hegemonia que já perderam, na verdade. O Israel hoje é um problema muito sério ali, tá? Ele tem uma hegemonia militar e muito dinheiro, e eles estão fazendo uma... Até a gente pode falar sobre isso depois, porque como o Trump vem desde então favorecendo Israel, mas voltando aqui, o que acontece nesse cenário? Como eles viram que lá eles não tinham, ia demorar ou seria muito custoso uma dominação total daquela região, tá? Em especial do Irã, de derrubarem o governo, eles voltaram para a América Latina. E isso é uma coisa óbvia. O Trump, ainda no primeiro governo dele, 2021, 2022, não sei se foi depois que ele saiu ou antes, que ele falou assim: a Venezuela está aqui do lado, por que eu vou atacar o Irã? Isso foi lá atrás. Vou atacar a Uhum. Rússia se eu tenho a maior reserva de petróleo aqui do meu lado. E a América Latina, ela é absolutamente estratégica para os Estados Unidos. O império se sustentou com o sangue do nosso povo, não só do povo da América Latina, mas em especial da América Latina. A América Latina foi pilhada pelos Estados Unidos como império desde sua ascensão. Então, assim, o que a gente está acontecendo agora é um movimento de ruptura com isso, onde o Sul global ele reaparece como ator estratégico para um mundo multipolar. E o Brasil é, obviamente, o país mais importante nesse contexto. Aí, se a gente for falar de riqueza, de geografia, de tudo, ainda é mais importante do que o Irã, porque aqui a gente tem de tudo, é um país incrível, um país super rico e que está do lado dos caras. Então, assim, a tendência é que a guerra híbrida vá se intensificar cada vez mais. Viário, a gente está, assim, a gente sempre viveu sob guerra híbrida no Brasil, tá? A gente pode retornar ao império que já existia chantagens e já existia entre o povo manipulação cognitiva para que você, por exemplo, tivesse esse caráter vira-lata, tá? Vamos botar dessa forma. Mas o que acontece nesse momento é o seguinte: o Brasil é o maior parceiro da China. A China é o inimigo e maior concorrente dos Estados Unidos. A China, olha que interessante, a gente muito se discutiu sobre o Brasil não ter aderido à Rota da Seda. Isso foi na cúpula de Kazan. No Brasil não aderiu, não recuou, não sei o que lá. De lá para cá, o Brasil fez acordos bilionários com a China. Bilionários. Acordos, maiores acordos comerciais do planeta entre o Brasil e China. E nesse contexto, a cúpula do BRICS no Rio foi um sucesso e determinou muitas políticas públicas que vão ser feitas no bloco até agora. Em especial, eu gosto muito de frisar isso, em especial a ferrovia bioceânica que foi autorizada pelo governo brasileiro e pelo BRICS, os estudos de impacto que vai ter. Essa ferrovia, na prática, ela muda toda a logística, todo o comércio nas Américas. Os Estados Unidos vai ter uma derrota aí imensa. Se o império já está em decadência, se isso acontecer para eles, é o fim. Aí a gente vem para a questão das terras raras. Quem consome terra rara? O mundo inteiro. Mas onde elas estão concentradas aqui no Brasil, aqui na América Latina, vão estar todas diretamente ligadas à ferrovia bioceânica que vai desaguar direto para a Ásia, sem passar pelo Canal do Panamá pelos Estados Unidos. Olha a mudança estrutural na geopolítica que a gente está vivendo nesse momento. Então, o Brasil está, sim, em rota de coalizão
de colisão, e essa rota de colisão ela é natural nessa transformação do mundo que a gente está vivendo. O Brasil, assim, o Lula sabe, os governos progressistas, e assim, o Viário, qualquer empresário, qualquer pessoa que vive de investir em produção, por exemplo, com o mínimo de inteligência sabe que você vai se agarrar no império em decadência ou você vai ter as oportunidades que a China oferece. Na prática, o Brasil não aderiu à Rota da Seda, mas esses negócios que foram feitos, esses tratados, em especial a bioceânica, a ferrovia bioceânica, ela é a Rota da Seda. Porque o projeto de Rota da Seda é também a construção da ferrovia bioceânica. Então, olha o tamanho do problema que o Brasil está criando para o império. Está criando em nome da soberania, em nome do desenvolvimento, em nome do orgulho de recuperar o orgulho de ser brasileiro, o nome da independência e da autonomia. E eles não vão permitir. Aí, assim, eu sei que já me estendi, mas para a pergunta, a guerra híbrida vai se intensificar? Vai se intensificar e a gente vai ver muitos tipos de ataque dos mais diversos. Em especial, o que eles já vêm fazendo, que é essa guerra cognitiva através das plataformas, através da informação, da circulação, que vai cada vez se intensificar mais. Por isso, eles estão também bem preocupados, porque o que aconteceu com a mudança no artigo 19? Em 2018, não sei se você deve lembrar disso, às vésperas das eleições, o Haddad foi acusado de se ligar a uma rede de pedofilia. Isso às vésperas do segundo turno. Em poucas horas, quase 30 milhões de pessoas receberam aquilo. Em poucas horas. Até hoje, boa parte desses 30 milhões acham que o Haddad quem lembra acha que ele é ligado à rede de pedofilia. Ou e depois seja, isso se repete depois na eleição para a Prefeitura de São Paulo com Boulos, né? Com o crime organizado. Com Boulos. Não, com Boulos foi pior ainda. Com Boulos, assim, era para o Tarcísio ter sido empichado no momento em que ele, como governador, vira e fala que captou uma mensagem do PCC falando que o Boulos era isso e aquilo. Isso, assim, aquele momento, você via como estavam em frangalhos as instituições brasileiras. Em frangalhos. Eu tenho medo, Rei, da nossa baixa preocupação com situações que não se tornaram um problema por muito pouco. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas por muito pouco não deu uma merda gigante. Mas daí, como não deu essa merda, então a gente não se preocupa. E não se... Eu vou dar um exemplo bem claro. Foi muito pequeno o detalhe que fez com que a gente não tivesse na Prefeitura de São Paulo o Pablo Marçal. Exatamente. Mas foi muito pequeno. Foi por culpa dele. Culpa dele. Por muito pouco, a maior cidade do país não ficou. Porque se ele vai para o segundo turno, no lugar do Boulos, ele leva a eleição. Ele leva a eleição. Ele ia virar aquele jogo. Ele ia virar, e isso estava mostrando. E aí a gente ia entregar a cidade de São Paulo para um maluco incapaz. Como ele não só perdeu, como agora está inelegível, então a gente não se preocupa mais. Só que os problemas podem se repetir com outros atores. Da mesma forma. E aí, exatamente. O que a gente tem? A gente tem a mesma coisa quando, já conversei contigo várias vezes, até no privado, né? Quando a gente não se preocupou com o Olavo de Carvalho, não se preocupou com o Bolsonaro, não se preocupou com o Pablo Marçal, e agora é o Eduardo Bolsonaro, que é um bosta, não tem influência nenhuma, daí daqui a pouco tem influência. Então a gente vai não se preocupando sempre, e por isso sempre vão surgindo outros. Sempre. Porque a gente não se preocupou, a gente não criou dispositivos. Aí, como a gente está no adiantado da hora, eu preciso te fazer mais uma questão antes de tu sair, tá? Que é essa manifestação aqui do porta-voz do governo dos Estados Unidos, tá? Vamos ver isso aqui, ó, é de hoje, tá? Olha essa manifestação aqui, tem legenda, tá, gente? Moraes is an activist judge that abused his authority by engaging in a targeted and politically motivated effort designed to silence political critics through the issuance of secret orders compelling online platforms, including U.S. social media companies, banning the accounts of individuals for posting protected speech. Moraes further abused his position to authorize unjust pretrial detentions and undermine freedom of expression. Opa, dá um pouquinho, que deu um pequeno problema aqui, vamos ver se vai agora.
porque a internet, às vezes, ela gosta de me sacanear. Moraes further abused his position to authorize unjust pretrial detentions and undermine freedom of expression. The actions taken by Moraes impact U.S. persons and companies, and the United States does not tolerate malign foreign actors who abuse their positions of authority to undermine freedom of expression of American citizens. Do other Brazilian individuals might face the same sanction, or if there is any indication of new travel bans or visa restrictions for Brazilian citizens in general now or in the near future, even next year when there is a World Cup? Well, I'm not going to preview what we may have in terms of further sanctions announcements or other actions there. What I can say is just point to this action and again, stress how seriously we take this. And the last question, if possible, how is the diplomatic engagement among those two countries? Secretary Rubio had a meeting here on this matter. If the State Department has a position on this meeting. Well, I have no readout to provide on a meeting for you. E aí, Rei? Então, eles estão... É exatamente isso. Estão demonstrando que não vão recuar. Eles estão com o discurso perfeito do bolsonarismo, de silenciamento da expressão. E, assim, o que é mais relevante, fala sobre as plataformas, sobre as big techs. Porque, Viaro, quem poderia garantir, dentro de uma normalidade, dentro do caos, o bolsonarismo crescer, seriam essas plataformas. E voltando ao que eu estava falando do artigo 19, com a votação ali agora, que eu falei tudo do caso do Haddad, assim, a ideia é não permitir mais, tá? Você não permite mais que esse tipo de conteúdo viralize, então você vai culpar as plataformas, elas vão ter que responder por esse conteúdo. Isso traz problemas? Traz sim, traz muitos problemas, inclusive para o jornalismo progressista, não só para o progressista, para o jornalismo independente, porque as plataformas são chantagem, elas fazem chantagem. Tanto que o CEO do Google aqui ameaçou claramente, se vocês fizerem isso, quem vai sofrer é o jornalismo independente. Eles vão tentar sancionar. Então, ao nível de chantagem. Isso mostra também que um dos grandes interessados dentro dessa distribuição no país é exatamente o setor das Big Techs, o setor ali, a California Republic, o Vale do Silício. Primeiro, eles têm um poder enorme dentro do Estado americano. Hoje são eles que controlam o Estado, de fato, nos Estados Unidos. Tá? Eu costumo dizer que hoje, nos Estados Unidos, você tem o maior golpe de Estado acontecendo, que é um golpe de Estado das corporações contra o Estado. As corporações estão tomando conta do Estado americano. Eles estão promovendo, de fato, uma tecnocracia onde não há espaço para nenhum tipo de debate sobre democracia. E isso está nas entranhas do Estado americano. E eles não vão permitir que o Brasil, o país, que, se eu não me engano, é o terceiro, está entre primeiro, segundo e terceiro, com maior acesso à internet no país, fique de fora desses planos dele, quanto mais estando no quintal. Você junta isso ao BRICS, junta isso à questão da infraestrutura, você junta isso à relação com a China, você junta isso ao desenvolvimento do governo Lula, e você tem um cenário perfeito para os caras entenderem que o Brasil hoje é, sim, o principal laboratório da guerra híbrida e que eles vão ter as últimas consequências. A minha leitura é essa.